O Enigma da Rosa de Copacabana. Capítulo 3. A Rosa de Copacabana. O desafio era monumental, mas a mente de Antônio, agora focada e desesperada, era sua única ferramenta. Kira e Arnaldo observavam, a esperança frágil em seus olhos. A cidade em ruínas era um labirinto de desesperança, um reflexo do que o livro profetizava. Antônio começou a caminhar, os olhos varrendo os destroços de Copacabana. A areia preta fétida parecia se estender até o infinito, o cheiro de podridão sufocava. No lugar do mar azul, a lama escura e os peixes mortos eram um lembrete cruel da ausência de vida. Um símbolo de renascimento, Arnaldo havia dito. Algo que contradiga a própria essência do livro. Ele buscou por uma rachadura no asfalto carbonizado, um fio de grama teimoso, qualquer coisa que indicasse vida. Horas se passaram no tempo distorcido do sonho. O desânimo ameaçava se instalar. Kira e Arnaldo, exaustos, sentaram-se sobre um pedaço de concreto quebrado. De repente, Antônio parou. Seus olhos se fixaram em algo quase imperceptível. Entre os escombros de um quiosque desmoronado, no que um dia fora o calçadão, havia um pequeno vaso de cerâmica rachado. E dentro dele, desafiando a lógica da destruição, uma única rosa vermelha, suas pétalas vibrantes e orvalhadas, exalando um perfume suave que contrastava com o fedor ambiente. Não era uma miragem. Antônio se ajoelhou, o coração acelerado. Aquela rosa, tão viva em meio à desolação, era o símbolo que procuravam. Era a contradição pura, a vida brotando onde o livro havia decretado a morte. Ele estendeu a mão, hesitante, e tocou uma das pétalas. A sensação era real, a maciez e a umidade confirmavam que não era apenas uma ilusão. Kira! Pai! Olhem, ele exclamou, sua voz cheia de uma esperança que não sentia desde que entrara no sonho. Kira e Arnaldo se levantaram, cambaleantes, e correram até ele. Quando viram a rosa, seus olhos se arregalaram. Era impossível, ilógico, mas estava ali. A mente de Antônio, buscando vida, havia projetado a resposta que necessitava para reverter o feitiço. É ela, Arnaldo sussurrou, maravilhado. É o símbolo. Agora, Antônio, você precisa acreditar nela com todo o seu ser. Aceitar que a vida sempre encontra um caminho, mesmo na maior destruição. A sua crença é a chave. Antônio fechou os olhos, segurando a rosa entre os dedos. A imagem do Rio de Janeiro destruído persistia, mas agora, sobreposta a ela, estava a imagem daquela rosa solitária, um farol de esperança. Ele se concentrou na vida que ela representava, no contraste gritante com a morte ao redor. Visualizou a cidade se reconstruindo, o mar voltando ao seu lugar, a areia dourada de Copacabana sob um sol brilhante. Sua mente, que havia sido a porta de entrada para o pesadelo, agora se tornava a ponte para a realidade. Uma onda de calor se espalhou por seu corpo. O cheiro de podridão diminuiu, substituído pelo doce perfume da rosa. O zumbido distante de uma cidade caótica começou a se transformar em um som familiar. Quando Antônio abriu os olhos, ele não estava mais em Copacabana em ruínas. Estava em seu próprio quarto, deitado em sua cama. O livro Rio de Janeiro, população dizimada e cidade totalmente tomada pela destruição, estava fechado na cabeceira. O sol da manhã entrava pela janela, iluminando o cômodo. Ele se sentou abruptamente. O sono havia se desfeito. Ao seu lado, a rosa. Não havia rosa. Apenas a certeza de que a força de sua própria mente, sua capacidade de projetar esperança e vida onde só havia destruição, foi o que o libertou. Nesse exato momento, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Kira. Bom dia, dorminhoco. E aí, sonhou com o quê? Antônio sorriu, um sorriso de alívio e sabedoria recém-adquirida. Ele digitou rapidamente, sonhei com a vida. E percebi que a maior prisão é a que construímos na nossa própria mente. E a maior chave para a liberdade, também. O Enigma da Rosa de Copacabana. Capítulo 4. A transformação de Antônio, a mente como liberdade. O amanhecer trouxe a Antônio não apenas a luz do sol, mas uma profunda nova perspectiva.
O pesadelo vívido que quase o prendeu em uma realidade distorcida o ensinou que a mente é um terreno fértil, o que nela se planta, seja medo ou esperança, floresce. Essa lição se tornou seu mantra. A maior prisão é a que construímos na nossa própria mente. E a maior chave para a liberdade, também. Antônio fez da clareza e do equilíbrio a sua nova busca. Ele parou de consumir conteúdo perturbador, optando por livros e filmes que o inspirassem. Seus cochilos e noites, antes atormentados, tornaram-se momentos de verdadeiro descanso. Passou a praticar a visualização positiva, usando a imagem da rosa solitária em Copacabana como um lembrete de que podia moldar sua própria realidade, assim como havia reescrito o cenário do sonho. A experiência aprofundou sua relação com Kira e Arnaldo. Antônio compartilhou os detalhes de sua libertação, e Arnaldo, impressionado, começou a incorporar essa conexão mente-realidade em suas consultas, usando a história de Antônio como um poderoso exemplo. Antônio nunca mais esqueceu a lição do livro amaldiçoado e da rosa. Ele compreendeu que a mente é o maior poder que possuímos, capaz de nos aprisionar ou nos libertar. Sua vida, antes marcada por sonhos sombrios, agora era guiada pela convicção de que a esperança e o renascimento sempre vêm de dentro, mesmo nos cenários mais desoladores. A paixão de Antônio era real, intensa, mas carregava consigo a semente de um amor quase proibido, um desafio que ele, com sua natureza impulsiva, ainda não sabia como enfrentar. A menina do sobretudo preto havia desvendado um lado de Antônio que ele mal sabia que existia.